muito obrigado pelo convite. É muito bom estar contribuindo e falando de um assunto que já faz muito tempo que eu tenho desenvolvido e estudado, e principalmente que está muito em voga agora no momento da pandemia do coronavírus. E então eu optei por focar essa aula numa questão que hoje todos estão se perguntando. Como fazer a avaliação pulmonar e cardíaca dos pacientes com infecção ou suspeita de infecção por coronavírus dentro deste contexto, né? E como o ultrassom pulmonar e o cardíaco focado podem ajudar. Bom, eu não tenho nenhum conflito de interesse. Como sabemos, o coronavírus ele tem um acometimento principalmente pulmonar, mas tem se mostrado que até 1/4 dos pacientes críticos tem desenvolvido também acometimento cardíaco associado. E dentro deste contexto, a avaliação do paciente se torna muito importante para ver a extensão do acometimento pulmonar e miocárdico. Mas sempre que vamos fazer essa avaliação, nós temos que pensar em minimizar o risco de exposição da equipe de saúde que está tratando do paciente, bem como até evitar a circulação do paciente dentro do ambiente hospitalar, de modo que ele possa disseminar a infecção. E, ao mesmo tempo, nós temos que usar racionalmente os recursos disponíveis. E esses recursos são desde EPI, que hoje estão muito escassos, né? E contrapartida, pesando o benefício clínico para o paciente que esse exame vai trazer. E é claro, lembrando que o equipamento, ao entrar no isolamento do paciente COVID, né, ele se torna contaminado e ele acaba ficando exclusivamente para uso nesses pacientes até desinfecção completa. E aí se evita de trazer ele de volta para o laboratório de ecocardiografia. Doutor Marcelo, desculpa, mas a sua tela não está projetando. Não está projetando. Não, tenta só colocar ela para compartilhar de novo, por favor. Vamos tentar compartilhar de novo aqui. Desktop 1, share. Agora? Agora sim. Agora sim. Tá, desculpa então, aqui aparecia como estava compartilhando aqui. Bom, então, como eu estava dizendo, dentro desse contexto da pandemia do coronavírus e tendo em vista o alto grau de contágio que esse vírus possui, durante a avaliação do paciente para entender qual o tamanho, a dimensão do acometimento pulmonar e miocárdico, é muito importante a gente minimizar o risco de exposição da equipe médica, né, bem como o trânsito do paciente pelo hospital, evitando que ele dissemine o vírus pelo caminho, né, e torne outros ambientes também contaminados. Então, nós temos que pesar muito bem a questão da exposição da equipe, que hoje a gente está tendo muitas baixas em função de contaminação e, obviamente, a contaminação dos equipamentos. A tomografia computadorizada, ela é considerada o melhor método, o método de maior acurácia para avaliação do acometimento pulmonar. Porém, na prática, ele é muito difícil de ser utilizado. Por quê? Depende de transporte do paciente até o setor de radiologia, e aí aumenta o risco de contaminação, sem falar que esse paciente, muitas vezes crítico, está dependendo de ventilação mecânica com parâmetros pesados, e qualquer transporte dele pode ser um risco para a instabilização do quadro dele. E a tomografia também tem radiação ionizante, e ela impossibilita, né, a avaliação seriada. Bom, dentro desse contexto, recentemente, faz questão de alguns meses, a Sociedade Americana de Ecocardiografia, a Sociedade Europeia de Cardiologia e o próprio Departamento de Imagem da Sociedade Brasileira de Cardiologia se posicionou quanto ao uso racional dos métodos de diagnóstico por imagem frente à situação para não expor em risco a equipe médica e bem como tentar fazer com que o uso traga o melhor benefício para o paciente. E quando nós vamos olhar
os fluxogramas são muito parecidos, os fluxogramas do Departamento de Imagem Cardiovascular da SBC, com o da Sociedade Americana de Cardiologia e com o da Sociedade Europeia de Cardiologia. Nós vamos ver que no paciente que apresenta positivo para a infecção com coronavírus ou tem um alto grau de suspeita, né, sempre se deve tentar fazer um exame focado, direcionado ao problema em questão, ao problema clínico levantado, tá? E tentar evitar ao máximo exposições prolongadas e exames desnecessários que não trariam mudança de conduta. Isso fica bem claro na colocação da ISVI e ESC, tá? Onde eles colocam o ultrassom cardíaco focado, né, como uma alternativa para essa avaliação do paciente. E qual é a vantagem do ultrassom pulmonar e cardíaco focado? Bom, nós sabemos já de outros estudos, né, em pacientes críticos e outros ambientes, que o ultrassom pulmonar apresenta uma alta sensibilidade em detectar alterações pleurais e parenquimatosas, tá? Sendo, portanto, uma alternativa à tomografia. Se não bastasse isso, é um método isento de radiação ionizante, que ele pode ser executado à beira do leito, né, e com isso possibilita avaliações seriadas para monitoramento da evolução do paciente, né, sendo, então, uma ferramenta de extrema valia. Porém, no contexto do Covid-19, nós temos que ter em mente que essa ferramenta do ultrassom focado, ela tem que ser também utilizada sabiamente e utilizada somente em situações clínicas concretas e direcionada, mirando para responder as perguntas clínicas concretas que são levantadas pela equipe. E cabe também lembrar que poucos estudos surgiram até o momento demonstrando o papel da avaliação pulmonar pelo ultrassom nesses pacientes. São mais estudos descritivos tentando correlacionar os achados do ultrassom com a tomografia. Ainda carecemos de estudos de prognóstico, bem como estudos que demonstram qual seria o melhor protocolo e os momentos de avaliação desses pacientes. Então, nós temos que ter em mente que estamos aplicando o conhecimento derivado de outras doenças e outros quadros clínicos de pacientes críticos para o COVID, né? E, portanto, podemos ter algumas limitações. Com base nisso, a aula eu dividi ela em dois tópicos principais. O primeiro é ultrassom pulmonar focado, como realizar o exame. Então, vamos fazer uma revisão breve sobre o assunto, destacando como identificar os principais achados sonográficos: um pulmão normal, síndromes intersticiais, derrame pleural, atelectasia e consolidações. Depois vamos abordar o ultrassom cardíaco focado, identificando os principais achados que ele pode mostrar no paciente com o coronavírus e fechando então com o papel do ultrassom focal nesses pacientes nesse momento atual. Durante muito tempo, sempre se postulou que o pulmão seria um órgão que jamais poderia ser avaliado pelo ultrassom, por ele ser composto principalmente, né, por uma grande quantidade de ar. E lembrando que o ar é um inimigo das ondas do ultrassom, da energia do ultrassom. E tal fato não deixa de ser verdadeiro, então. Por quê? No momento que a energia sonora do ultrassom ela penetra na parede torácica, ela, ao atingir a pleura, que é um tecido denso, poderá reverberar e refletir em parte, e a outra parte, ao atingir um tecido com uma densidade menor, repleto de ar, irá se dissipar. Então, nós temos uma imagem que durante muito tempo não se compreendia o que era.
porque na verdade ela é composta por muitos artefatos. Mas não é de hoje que surgiu essa curiosidade de trabalhar com o ultrassom pulmonar. Já em 1960 nós temos os primeiros relatos do uso dele, justamente olhando os artefatos e essa mudança de artefatos de acordo com as diversas patologias pulmonares, e em 1980 foi que surgiram as primeiras pesquisas. E a era de ouro do ultrassom pulmonar, ela tem cerca de 10 anos, quando realmente o método se comprovou ser muito útil, principalmente em pacientes críticos, e passou a ser empregado largamente nas emergências e no centro de terapia intensiva. Mas para entender o ultrassom pulmonar, primeiro nós temos que lembrar um pouquinho da anatomia do tórax e da parede torácica, principalmente. Então, se nós fizermos uma fatia dessa parede e analisarmos, nós vamos ver que a camada mais externa ela é composta por tecidos moles, principalmente colágeno e gordura, tecido adiposo, né? Seguido de músculos intercostais, peitoral, grande dorsal, de acordo com a topografia que se está analisando, né? Nessa mesma altura dos músculos, nós vamos ter os arcos costais, que são pontos importantes de referência, e principalmente porque o osso bloqueia as ondas do ultrassom, logo a nossa janela sonográfica vai ser o espaço intercostal em si. Abaixo disso nós vamos ter a pleura parietal e visceral, e por fim o pulmão, então, plenamente aerado. E como é que isso é visto, então, no ultrassom? À primeira vista, nós temos essa imagem que, para as pessoas mais, não digo demodês, mas de outra era, não da TV digital, isso seria como uma TV fora de sintonia. A gente vê um chuvisco. Mas se prestarmos bem atenção, dentro desse chuvisco existe uma certa lógica. Nós conseguimos identificar o tecido subcutâneo, né? E até mesmo identificar as estruturas do tecido subcutâneo de acordo com o transdutor que estamos usando. Logo, isso é uma imagem verdadeira. E tudo que está abaixo deste plano do subcutâneo e da linha pleural que aparece hiperecogênica são artefatos. O primeiro artefato que nós vamos ver vai ser uma sombra acústica do arco costal, dependendo da forma como nós posicionamos o ultrassom. Se posicionamos ele de uma forma longitudinal no espaço intercostal ou transversal. Depois nós vamos identificar então essa linha densa separando o subcutâneo do que seria o pulmão, que é a linha pleural. Ela também, nós visualizamos ela como um artefato, a gente não vê a linha pleural verdadeira, né? Mas a partir desse artefato nós podemos compreender como ela está. E abaixo nós vamos ter um artefato de refração, que vão ser a replicação dessa linha pleural em intervalos constantes e paralelos. E essas linhas se chamaram, então, de linhas A. É importante vocês manterem em mente esta imagem, porque esta é a imagem de um pulmão normal, que vai ser a nossa referência para a identificação das outras alterações. Quando utilizamos o transdutor linear, então, um transdutor de alta frequência, nós conseguimos ver bem a porção do subcutâneo e conseguimos ver bem a linha pleural, né? Conseguimos ver o deslizamento dessa linha pleural, que é outro fator muito importante dentro do pulmão normal. Quando temos deslizamento pleural, junto com linhas A, nós podemos considerar que o pulmão está plenamente aerado, né? E expandindo. E quando não vemos a linha pleural se movendo, então nós temos que pensar que tem alguma alteração. E quando nós utilizamos o transdutor linear, essa imagem que nós temos com a sombra acústica e as costelas, e a linha pleural bem densa, se chama o sinal da avestruz, né? Onde os olhos da avestruz são os arcos costais e a linha pleural é a boca da avestruz. Da mesma forma, se utilizarmos um transdutor convexo, né,
nós temos o sinal do morcego, né? Onde as linhas A são os feixes de ultrassom que o morcego emite, né, para se localizar, né? E a composição entre a linha pleural e a dos arcos costais são as asas do morcego. Eu estou comentando isso porque, para as pessoas que forem estudar e aprofundar um pouco mais o conhecimento, os livros textos sempre utilizam esses sinais como referência de um pulmão normal. E aqui, então, nós temos uma imagem dinâmica, onde vocês podem ver o pulmão, né, composto com as linhas pleural, as linhas As, né, e a gente tem o deslizamento pleural, e ao lado nós temos a imagem de uma tomografia de um pulmão normal e o local onde estaríamos avaliando com o transdutor. Bom, mas quando começamos a reparar essa imagem do pulmão em diferentes situações clínicas, começam a surgir, né, artefatos diferentes, começamos a perceber artefatos diferentes e começamos a poder correlacionar eles com alterações patológicas. A primeira imagem que nós temos que ter em mente vai ser quando esse conteúdo do pulmão aerado começa a diminuir. O pulmão começa a perder a quantidade de ar e passar a ter líquido acumulado dentro dele. Através do acúmulo de líquido nos septos interalveolares, dentro dos alvéolos, a energia sonora que chega na parede torácica e ultrapassa a pleura parietal e visceral, ela vai reverberar dentro do pulmão. E essa reverberação vai gerar um artefato que foi denominado de linhas B. E o interessante claro, as linhas B elas não são somente presentes em questão de acúmulo de líquido extravascular pulmonar, elas não são um sinal específico disso, são altamente sensíveis, mas a gente tem que usar de acordo com o contexto clínico, e ela está presente também em outros quadros, como fibrose pulmonar e a SARA e CIRS. Né? Mas, para entender bem os tipos de imagem do pulmão, nós temos que ver que o pulmão normal ele é preto, onde a gente tem as linhas As, e à medida que nós temos a diminuição da quantidade de ar dentro dele, aqui eu estou usando um exemplo da congestão pulmonar, né, esse pulmão começa a ficar branco pelo aumento das linhas B na imagem. Né? Então, o pulmão levemente congesto tem poucas linhas B, o pulmão com grau severo de congestão, ele vai ter bastante linhas B e ficar branco. Então, pulmão com edema alveolar severo, ele é branco. E o extremo é o pulmão cinza, que é o pulmão que nós enxergamos plenamente o tecido pulmonar, né, onde não temos zero de quantidade de ar dentro dele. E o exemplo clássico é a consolidação pulmonar, a hepatização do pulmão. Claro que nós também podemos ver o tecido do pulmão em quadros como a telectasia. Então, aqui nós temos um exemplo, então, de um pulmão com linhas B, então com síndrome intersticial. Nós identificamos a linha pleural, né, hiperecogênica, vemos o movimento dela e aqui olhamos, então, as linhas B, que são imagens hiperecóicas que surgem na linha pleural, vão até a base da imagem sem diminuir a sua intensidade, né, e se movimentam de acordo com a respiração. E um outro conceito importante é que a linha B apaga a linha A. Bom, o extremo, então, do nosso pulmão é o pulmão que ele perdeu toda a quantidade de ar dentro do tecido dele. Né? Isso por obstruções, acúmulos de secreção, e então forma o que os patologistas chamam de hepatização. No ultrassom nós conseguimos ver bem as consolidações pulmonares, nós vemos o pulmão realmente com uma textura, uma imagem muito semelhante ao do fígado. E o ponto-chave aqui para o diagnóstico são as presenças dos broncogramas dinâmicos, né? Que seria o semelhante ao broncograma aéreo do raio-x de tórax, né? Visto pelo ultrassom. Aqui nós vemos essas imagens brilhantes no meio
do tecido pulmonar, que nada mais são do que acúmulos de ar represado, que ele pode até se mexer um pouco de acordo com o movimento respiratório, né? E também nós podemos identificar o acúmulo de líquido no espaço pleural, então a formação de um derrame pleural. O ultrassom pulmonar ele é muito mais sensível do que o raio-x. O ultrassom pulmonar consegue detectar quantidades até menores que 50 ml, enquanto o raio-x de tórax ele começa a detectar a partir de 200 ml. Tá? Então, nós temos aqui dois exemplos. Na imagem da esquerda, nós temos uma quantidade leve a moderada de derrame pleural. Nós colocamos o transdutor na transição tóraco-abdominal, aqui à esquerda, né? Vocês veem a cúpula diafragmática, o baço, o rim, né? E à direita, a gente tem um recesso que está preto porque está cheio de líquido, né? E isso é o derrame pleural. Na imagem da direita, então, nós temos um quadro já de um derrame pleural volumoso que causou a atelectasia do pulmão, atelectasia quase que completa. E reparem que aqui nós temos uma ecogenicidade mais homogênea e não temos aqueles pontos e a visualização dos broncogramas, o que nos permite diferenciar bem da consolidação. Sem falar de que, como a atelectasia muitas vezes é decorrente de uma pressão externa, tá? A parede do pulmão ela tem um formato côncavo, tá? Ao passo que na consolidação ele tem um formato convexo. E depois nós teríamos um outro sinal clássico que seria do pneumotórax. Eu não vou abordar ele aqui porque ele é mais delicado, é um sinal que depende muito de uma curva de aprendizado, tá? E ele só é patognomônico de identificar o pneumotórax quando nós vemos o long point, que é a divisão entre a porção colapsada do pulmão e a porção que está expandida. Bom, mas para realizar o ultrassom pulmonar, o que nós precisamos? Nós precisamos de uma tecnologia extremamente básica. Nós não precisamos de um equipamento de última tecnologia, com imagem harmônica, né, com filtros para retirar artefatos. Pelo contrário, nós estamos buscando ver os artefatos. Então, até aqueles equipamentos mais antigos ajudam, a gente pode utilizar, né? Desde que tenha imagem bidimensional, não precisa ter Doppler colorido, muito menos pulsado ou contínuo, né? E, como eu já disse, não precisa de imagem harmônica. E qual seria, então, o equipamento ideal? Na verdade, a gente pode usar todos, desde do equipamento que nós temos disponível, que seja de última tecnologia, o convencional, como os portáteis. E no momento atual, e também para exames à beira de leito, de CTI e emergência, a gente sempre prefere os equipamentos portáteis. Por quê? Eles permitem que a gente chegue com maior facilidade até a beira do leito, né, do paciente para fazer o exame e, claro, nos possibilitam uma maior facilidade de higienização, tá, e deles, principalmente quando a gente entra em áreas de isolamento. Tá? E hoje, se nós formos olhar as recomendações da Sociedade Americana de Eco e da Sociedade Europeia de Cardiologia, eles estão recomendando que a gente use para avaliar os pacientes com corona os ultrassons de bolso, justamente por essa facilidade até de limpeza e desinfecção. E que transdutor nós vamos utilizar para fazer o ultrassom pulmonar? Podemos utilizar tanto o linear, quanto o convexo, quanto o setorial. Mas cada um deles vai nos dar uma característica diferente da imagem e cada um deles tem um benefício melhor, um ponto forte maior para uma avaliação determinada. O transdutor linear é um transdutor de alta frequência, então ele nos permite avaliar muito bem a pleura. Sempre que queremos ver como está a pleura, se tem consolidações subpleurais, né, se ela está espessada ou não, o que é um achado muito comum nas CIRS, né, a gente prefere utilizar o linear. Mas o linear ele não é tão bom para ver consolidações mais profundas, não é tão bom para ver derrame pleural e tampouco para identificar as linhas B.
Mas ele também é bom para identificar o pneumotórax. Eu diria que seria o melhor transdutor para esse fim. O transdutor setorial, então, ele nos permite fazer uma avaliação pulmonar também muito boa. Ele acaba sendo o mais utilizado pelos cardiologistas e ecocardiografistas, porque já é o transdutor que eles estão utilizando durante o exame ecocardiográfico. Então, eles acabam simplesmente fazendo aquisições associadas, expandindo um pouco a avaliação para fora do coração, indo para o tórax e avaliando o pulmão, que é muito útil em pacientes com insuficiência cardíaca, por exemplo. Tá? Se critica um pouco a questão do preset. Tá? Seria ideal a gente utilizar um preset específico para pulmão ou para abdômen e não o cardíaco, porque ele, por estar trabalhando com um frame rate muito alto e com uma pequena persistência de imagem, às vezes fica difícil de identificar algumas alterações do pulmão. Tá? E o transdutor convexo, sim, é o transdutor largamente utilizado, é o transdutor que mais se utiliza e está presente na maior parte das pesquisas de ultrassom pulmonar. É o preferido dos intensivistas e emergencistas, porque ele acaba também servindo para quase tudo. Tá? E então ele é a eleição para a gente fazer o exame de ultrassom pulmonar. Mas claro, com o transdutor que nós tivermos disponível, já é possível fazer a avaliação bem feita. E se a gente vai pensar em entrar num box de um paciente em isolamento, como corona, talvez a gente só vai entrar com o transdutor. E se nós vamos fazer uma avaliação cardíaca, daí a gente acaba utilizando o transdutor setorial, então, para avaliar o pulmão. Depois eu vou mostrar uns casos para vocês, no qual eu utilizei o convexo e ora utilizei o setorial. Bom, e o preset? Eu já tinha comentado um pouquinho, né? Qual o preset utilizar. O preset ideal para o pulmão é o preset de pulmão, porque ele trabalha já com alguns ajustes de persistência, ganho e profundidade e contraste da imagem que são mais adequados para identificar as alterações. Na ausência desse preset, a gente deve escolher o preset de abdômen. Bom, e o ganho? Como otimizar? Se nós estamos com ganho muito alto, nós não vamos identificar as linhas B. Nós vamos ver todo o que seria o parênquima pulmonar, a parte abaixo, branca, tá? E não vamos conseguir distinguir as linhas B do resto da imagem. Então, o ideal é diminuir o ganho, né, para otimizar a linha pleural. No momento que a gente vê que a linha pleural ela está bem definida, sem excesso de ganho e também não está muito atenuada, tá, é o ganho ideal. E a profundidade? Vamos trabalhar sempre com uma profundidade entre 8 a 10 centímetros. Claro que indivíduos mais obesos, talvez a gente precise aumentar a profundidade, assim como indivíduos mais magros, talvez a gente diminua a profundidade. E onde avaliar? Bom, tem diversos protocolos de avaliação do tórax por ultrassom, tá? Com 28, 12, 8 e 4 quadrantes. Tá? O que nós estamos recomendando agora para os pacientes com coronavírus é fazer esta avaliação, né, de 16 quadrantes, preferencialmente, né? Mas se não der, nós vamos trabalhar com 12. Né? Quais são eles? Seria, nós iremos dividir cada hemitórax, né, através de uma linha que passa na região axilar anterior, e uma linha transversal na altura do mamilo. E aí nós teríamos a região anterior superior, anterior basal. Depois nós teríamos a região axilar anterior superior e basal. Aí na linha axilar médio nós dividimos de novo. E teríamos então outra área que seria axilar posterior superior e basal. E, por fim, o tórax posterior, superior e basal. Mas esses pacientes críticos muitas vezes estão em decúbito dorsal e a gente não consegue mobilizar, então nem sempre a gente consegue avaliar o que seriam os quadrantes R7, R8 e L7 e L8. Tá? E o importante aqui é a gente avaliar os que a gente consegue. Tá? E temos que lembrar que no COVID, especificamente, eu vou salientar isso aí mais adiante, é uma doença que ataca o pulmão esparsamente.
Tá? Então, nós não podemos nos deter a pontos específicos do tórax. O ideal é que a gente realmente passe o transdutor cuidadosamente por todo o tórax para poder identificar as alterações e encontrá-las, né, que senão vão passar despercebidas. Alguns achados, então, do COVID, para a gente já ter em mente agora que eu vou começar a abordar esse assunto. O derrame pleural é raro. E se tiver presente é uma quantidade muito pequena, é uma lâmina pequena. Tá? Então, quando tem derrame volumoso, a gente já pode começar a pensar em descartar COVID. Mas claro que o ultrassom ele não é método para descartar, ele é método para identificar alterações pulmonares. Lembrando que, claro, se a gente não encontrar alterações pulmonares, esse paciente ele provavelmente tem uma probabilidade baixa, se ele é um paciente insuspeita, né, para COVID, ou ele é um paciente que está com uma evolução clínica muito favorável. Né? Vamos encontrar com bastante frequência espessamento pleural, né, com consolidações subpleurais. A gente vai ver imagens como nódulos na pleura. Vamos encontrar bastante linhas B convalescentes que se agrupam, intercaladas com áreas de pulmão areado, né, com linhas A, que estão expandindo bem. Quando nós tivermos consolidações grandes, a gente tem que pensar que talvez esse paciente já esteja progredindo a doença, esteja com uma outra infecção sobreposta, né? E lembrar que o ultrassom pulmonar ele nos ajuda a mudar a terapêutica, por exemplo, indicar pronar o paciente ou não, né? Ou até mesmo a gente já ter uma extensão maior do acometimento pulmonar e já pensar em medidas de ventilação com suporte. Então, um COVID no estágio inicial. Note-se, através da imagem da tomografia, nós conseguimos identificar alguns espessamentos de septos interalveolares. Né? E esses espessamentos, a primeira imagem que nós vamos ter, então, no ultrassom, vai ser a presença de linhas B. Tá? Linhas B ainda em pequenas quantidades, mas se percebe que elas ficam mais agrupadas. Com a evolução da doença, nós passamos a ter áreas de opacificação do parênquima pulmonar na tomografia, áreas com opacificação estilo vidro fosco. E com o desenvolvimento de espessamento pleural também identificado na tomografia, a gente vai ver que a imagem do ultrassom ela já apresenta uma pleura mais espessada. Notem que ela tem irregularidades nessa pleura, tá? E tem grande quantidade de linhas B que surgem a partir dessas irregularidades. Tá? Então, esse já é um estágio mais intermediário. E o estágio, sim, mais avançado, então, quando nós vemos na tomografia, temos um acometimento maior do parênquima pulmonar, né? No ultrassom, a gente vai passar a identificar essas consolidações subpleurais. Então, notem, nós temos aqui a imagem da pleura hiperecogênica deslizando, e no meio dessa imagem, vocês percebem que tem uma irregularidade que parece hipoecogênica, né? E como se a pleura estivesse protuindo para dentro do parênquima. Na verdade, isso é uma consolidação. É que a gente enxerga o pulmão cinza, consolidado, abaixo da pleura, e a borda dele com um pouco de arefação, né? E espessamentos dos septos alveolares, formando essas linhas B e essa hiperecogenicidade em volta. E aí sim o caso extremo, né? Que seria aqueles pacientes que já têm uma evolução maior da doença e talvez com uma infecção sobreposta, com um pulmão bem de Sears, né? A gente vai identificar consolidações, então aqui a gente tem um pulmão bem hepatizado, a gente tem essas imagens brilhantes que se movem, que são os broncogramas dinâmicos pelo ultrassom, que são característicos de consolidação. E se a gente comparar com a imagem da tomografia, à direita nós vamos ver esses broncogramas aéreos também. Bom, avaliamos o pulmão, então, do paciente, as diversas porções dele, buscamos as alterações, identificamos as alterações. Agora vem uma questão. Como graduar o grau de severidade deste paciente
Como saber se ele está mais grave, ele tem o pulmão mais acometido do que um outro, né? Com base nisso, nós fizemos uma adaptação de um score que já se utilizava em pacientes críticos, né? Onde nós íamos pontuar as alterações, de modo de que a gente vai dar um ponto se identificarmos uma região com até 3 linhas B, ou linhas B covalescentes ocupando menos de 50% da tela, como essa imagem maior que está à esquerda, né? E podemos ter também, né, discretas alterações subpleurais, espessamentos, tá? Que para isso nós vamos caracterizar então com a letra P ao lado de um ponto. Então a gente vai dar para esse quadrante o ponto, um ponto, e P junto anotado se ele tem alterações subpleurais. Se não tem alterações subpleurais, é apenas um ponto. Nós vamos dar 2 pontos para quando as linhas B covalescentes ocuparem mais de 50% da tela, tá? E não tiverem alterações subpleurais, ou nós vamos dar 2P se tivermos, então, a presença de consolidações subpleurais associadas. E, por fim, então, o score de 3 pontos é na vigência de consolidações. E aí é importante que seja descrito para fins de comparação e evolução deste paciente, né, como eram essas consolidações, se eram subpleurais ou não, né, a extensão delas, se tinha um broncograma ou não, né, e se tinha um derrame pleural associado e se o derrame era complicado ou não. Após avaliar cada um dos segmentos dos quadrantes e pontuar, nós vamos somar, né, esses números para obter o score total. No caso aqui de exemplo, então, esse paciente ele somou 17 no score e ele tinha 3 quadrantes que ganharam a letra P por acometimento subpleural. Então, ele tem 3 áreas com acometimento subpleural. Mas o mais importante aqui é que nós não, além de termos esse parâmetro quantitativo para comparações futuras da evolução do paciente, é importante a gente não esquecer que a gente não tem a validação desse score para os pacientes COVID. Logo, nós temos que usar também da avaliação qualitativa e do padrão de distribuição dos achados, né? A gente percebe que os pacientes em quadro mais inicial da doença, eles têm acometimento mais em bases, né? E a gente vê mais na porção posterior do tórax. E quando está mais avançado, eles têm realmente o acometimento espalhado por todo o pulmão. E foi descrito recentemente pelo Gattinoni uma diferença de padrão de imagem entre os pacientes. Os pacientes que tinham um padrão onde o pulmão era mais aerado, tinha menos consolidações e áreas de opacificações em vidro fosco, tá? Esses pacientes, caracteristicamente, eles apresentavam uma relação PO2-FO2 maior, né? Em torno de 95, né? Enquanto que os pacientes com o tipo H, que ele denominou, que apresentam mais acometimento paraquimatoso pulmonar, consolidações subpleurais, né, consolidações paraquimatosas, tá? Eles têm uma relação menor PaO2-FO2. E interessante que, ao olhar a ultrassom pulmonar desses pacientes, o ultrassom ele consegue distinguir bem esses 2 padrões, tá? No padrão L, nós temos a presença mais de linhas B, e no padrão H, nós temos mais a presença de consolidações subpleurais. Recentemente, então, nós, tanto no Hospital Mãe de Deus quanto no Instituto de Cardiologia, nós estamos montando um protocolo para acompanhamento desses pacientes, né, onde foi estruturada uma ficha para ajudar a lembrar dos achados, para que o médico que vai realizar o exame, ele
possa identificar as alterações e marcar de acordo com a topografia. Então, aquele esquema de pontuação a gente colocou aqui embaixo, né? E junto nós colocamos alguns itens que eu vou falar mais a posteriori em relação ao ultrassom cardiovascular focado. E aqui para lembrar novamente, então, né, e comparar os achados pulmonares da tomografia com o ultrassom pulmonar. Então, nós podemos ter os espessamentos de septos interalveolares da pleura, que são vistos mais no ultrassom como as linhas B, como a gente tem na imagem abaixo, e quando a gente tem consolidações subpleurais e espessamento da pleura, nós vemos essa irregularidade na pleura e essas consolidações também pelo ultrassom. E aqui colocando em paralelo, então, a imagem da esquerda é um pulmão normal, onde nós identificamos a linha pleural com deslizamento e as linhas As. No centro da imagem nós temos uma imagem com poucas linhas B, tem 3 a 4 linhas B, que ocupam menos de 50% da tela, né? A pleura tem um pouquinho de espessamento, tem um pouquinho de regularidade, bem ali onde se origina a linha B, se vocês prestarem bem atenção. E à direita da imagem, assim, a gente tem linhas B convalescentes, maior quantidade, ocupando grande porção da tela, mais de 50%. Então, esse aqui já seria pontuação 2. E se a gente prestar atenção onde tem a seta vermelha, nós vemos umas nodulações pleurais, né? Então que já seria um acometimento pleural. Então esse aqui seria um 2P. Tá? E nessa próxima imagem, então sim, a gente vê uma imagem à esquerda de consolidação subpleural, então bem bonita. A gente vê que a pleura parece que é interrompida com uma imagem mais cinza, que é a consolidação, né? E tem toda essa gama de irregularidades junto. Esse aqui seria um score 3, né? E à direita a gente tem um achado que é pouco frequente, que é um pequeno derrame pleural. Bom, entrando agora então no ultrassom cardíaco focado. A primeira pergunta que vem em mente é: quando fazer ultrassom cardíaco focado? A gente tem que fazer para todos os pacientes infectados pelo coronavírus? Sim ou não? Bom, não existe uma resposta clara na literatura. O que a gente sabe é que em torno de 1/4 dos pacientes em quadro crítico, ou seja, pacientes internados com quadro moderado, a quadro severo em que estão na CTI, eles vão apresentar lesão miocárdica associada. Tá? Logo, esses pacientes talvez se beneficiariam de um reconhecimento dessas alterações para o manejo dele. O que se postula? Bom, que o ultrassom cardíaco focado se possa fazer rapidamente durante a avaliação pulmonar. Então, se vai fazer ultrassom pulmonar, aproveita e já dá uma olhadinha no coração. Por quê? Isso vai servir de uma triagem para exames subsequentes. A gente vai poder já detectar se o paciente tem um acometimento miocárdico preexistente, o que já aumenta o risco de mortalidade desse paciente. Tá? Podemos seriadamente identificar uma piora precoce da função miocárdica, podendo estar relacionado a uma miocardite viral, por exemplo. E, claro, elucidar se as anormalidades cardiovasculares são potencialmente relacionadas à infecção pelo COVID ou não, ou se já são pré-existentes, né? Quando o paciente estabiliza um quadro, e se esse paciente não teve uma avaliação focada, basal, muitas vezes a gente fica em dúvida se essa alteração já era existente ou não. Bom, e o que são essas alterações que justificariam realizar um ultrassom cardíaco focado? Então, primeiro, é a alteração hemodinâmica. É o estado de choque do paciente sem outra explicação. Tá? Não parece ser um choque distributivo, séptico, tá? Não parece ser por hipovolemia. Então, aí sim, nós vamos ter que ver se esse paciente fez um derrame pericárdico, que pode estar associado com uma miopericardite viral, tá? Ou se ele está com uma disfunção, uma falência de bomba, então um choque cardiogênico por uma miocardite, ou se ele pode estar apresentando o estado de hipercoagulabilidade, que é muito comum nos pacientes com corona, e, consequentemente,
está desenvolvendo TVP, TEP, né? Até se postula, essa última publicação da Sociedade Americana de Ecocardiografia recomenda que se faça junto, né, um exame focado para avaliar as veias femorais enquanto a presença ou não de trombose venosa profunda, né? Ao mesmo tempo que se faz o ecocardio focado e o ultrassom pulmonar. E claro, esses pacientes, quando se apresentarem uma falência de VD, a gente tem que suspeitar de TEP, é uma das primeiras hipóteses, já que tem um quadro de hipercoagulabilidade associada com essa doença, tá? É pouco raro hipertensão pulmonar, mas se pode ter também, decorrente de um PIP elevado, talvez uma dificuldade para o VD bombear o sangue, né? E aí sim, a disfunção sistólica do VE, né, e tentar identificar se tem uma alteração por miocardite ou induzida pelo estresse. Quais são as janelas que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar com a janela subcostal, onde nós vamos já ter uma visão geral de como está a função do ventrículo esquerdo e direito, bem como se tem derrame pericárdico ou não. E aproveitando, nós já damos uma olhada na cava inferior para ter uma ideia do estado volêmico desse paciente, tá? Então aqui é um vídeo para mostrar a realização da janela subcostal. Eu vou passar um pouquinho adiante, senão vai dar tempo de nós debatermos o assunto com questões. Depois se sugere uma janela parasternal bem focada. Pode-se fazer um parasternal longitudinal para ter uma ideia da função do VE sistólica ou transversal. Aqui um vídeo para demonstrar a realização do parasternal longitudinal, né? Ou então se prefere até um transversal, porque é uma janela mais fácil de adquirir para quem não tem expertise tão grande, tá? E já consegue ter uma visão mais global da função sistólica do ventrículo esquerdo. E aí sim, tá? Nós vamos fazer depois uma janela apical 4 câmaras, onde nós podemos ter uma visão da função do ventrículo direito e do ventrículo esquerdo, tá? E aqui seria um vídeo para demonstrar essa aquisição da janela apical 4 câmaras. Isso está bem sumarizado nesse artigo publicado agora, essa semana, na American Society of Echo, que é justamente o ultrassom focado em pacientes de COVID. Então, eles colocam que o que a gente tem que ver é a função do ventrículo esquerdo, tamanho e função global e regional, tá? Que isso pode estar relacionado ao choque cardiogênico, à miocardite, a função do ventrículo esquerdo, se possível a gente fazer uma avaliação da PSAP, tá? Ou até ter um TAPS para fins de comparação, tá? Avaliar o pericárdio para ver se tem presença de derrame pericárdico e avaliar grosseiramente as válvulas para ver se tem alguma alteração já pré-existente que pode prejudicar a evolução do paciente, tá? E aqui, 2 imagens para mostrar. Então, a gente tem uma disfunção sistólica global aqui, de grau importante, provavelmente associado com uma miocardite, tá? Temos uma pequena lâmina de derrame pericárdico. E na imagem da direita, nós temos, então, um eixo curto, parasternal, onde nós temos a retificação do septo interventricular, que pode estar associado, então, ao aumento de pressão pulmonar e aumento de pressão intracavitária ventricular direita. E aí, nesse paciente, a gente tem que lembrar da hipótese de TEP. E aqui, novamente, aquele protocolo que nós desenvolvemos. Então, da parte do ultrassom cardiovascular focado, o que a gente quer é descrição bem sumarizada, tá? Não precisa ser um exame detalhado, não precisa ter medidas extensas, até se prefere que o operador fique o mínimo de tempo possível dentro da sala de isolamento e ele adquira as imagens e saia e interprete as imagens fora, né? E aqui a gente vai botar o quê? Função sistólica global, se está normal, se tem uma disfunção leve, moderada ou severa, né? Então, qualitativamente. Se tem disfunção segmentar, sim, ou se é difusa ou se é localizada. Tá? Se tem dilatação da cavidade, e do ventrículo direito a mesma coisa. Função sistólica global, né? Dilatação da cavidade, alteração, se tem o D-shape do septo interventricular, né? E aí, se possível, colocar como estava a cava, se estava dilatada ou não, né? Se tinha variação respiratória, o gradiente VDAD, uma estimativa da pressão sistólica arterial pulmonar e um TAPS.
sumariamente, é isso que a gente gostaria do exame. Tá? Então, deixa eu ver aqui, eu queria agora entrar com o Lumify aqui na plataforma para eu demonstrar aqui uns casos que foram apresentados, uns casos que eu realizei ontem, até inclusive em pacientes de Covid, né? E nesse eu consegui compartilhar aqui, eu posso mostrar para vocês algumas imagens, tá? Bem interessantes. Só um momentinho aqui. Deixa eu só botar o código aqui da reunião. Eu vou só, tem que dar um stop no compartilhamento da minha tela aqui para poder entrar na outra. Bom, mas só deixa, antes de eu interromper aqui, então só deixar uma mensagem final, então. O ultrassom pulmonar focado no COVID, então. Faltam estudos ainda para embasar a melhor aplicação dele e saber qual é o valor prognóstico das alterações que estamos encontrando e ter até uma ideia melhor de como isso aí poderia nos guiar melhor no tratamento. Mas a gente vê que é um método diagnóstico bastante sensível, mais sensível que o raio-x de tórax, só perde para a tomografia, e provavelmente ele é muito útil para a monitorização não só dos casos graves e moderados, mas também dos casos leves, inclusive aqueles pacientes que estão em tratamento domiciliar. Serve para estratificação de risco e prognóstico, tem elevado valor preditivo negativo, então aquele paciente que tem o exame normal é um paciente que provavelmente vai ter uma boa evolução, tá? Ou até mesmo pode ser, se é uma suspeita, ele nos faz pensar que esse paciente provavelmente não tem COVID. Por quê? Porque as alterações do ultrassom são mais precoces e ocorrem antes da deterioração clínica. Tá? E ele serve para monitorização de resposta ao tratamento medicamentoso, para monitorar o suporte ventilatório e até mesmo para guiar o momento do desmame. Tá? Em relação à ultrassom pulmonar nesses pacientes, a curva de aprendizado dele é maior do que a curva para identificar apenas congestão pulmonar, que o cardiologista está acostumado a fazer. Né? A gente tem que ter um pouquinho mais de expertise para identificar sutilezas do exame, dos achados, e a gente tem que escanear realmente todo o tórax, para realmente identificar as lesões, senão elas vão passar despercebida. E lembrar o risco de disseminar contaminação cruzada, né? E não só contaminar a equipe, como também contaminar o aparelho vai para outro paciente e acaba levando à infecção. Então, o exame somente se for mudar a conduta. Tem uma discussão muito grande quando fazer, se é diário, se é só se tem mudança do quadro clínico ou não do paciente. E, claro, não esquecer das proteções. E da parte do ultrassom cardíaco focado, então, é a função sistólica global e segmentada do VE, avaliar a sobrecarga ventrículo direito, presença de derrame pericárdico e, da mesma forma, não esquecer as proteções, né, para evitar o contágio. Bom, eu vou agora aqui, eu tenho que parar aqui. Doutor Marcelo, super obrigada. Como a gente teve esses pontos, né, de conexão agora no comecinho, acho que a gente não vai conseguir responder as perguntas e respostas, mas o que a gente consegue fazer é, a Carol vai compilar essas perguntas e aí o doutor consegue passar aqui para a gente depois. Para responder offline, a gente coloca lá na nossa página. Perfeito. Bom, então todos estão vendo a tela aqui do Lumify. Ontem eu fiz um exame à beira do leito. Então é um paciente com diagnóstico COVID que internou no dia 26 na CTI, ingressou na CTI no dia 26 e foi para ventilação mecânica. Então ele já tem mais de 3 semanas de evolução, tá? E teve uma melhora importante pulmonar no controle na tomografia. Eu tinha feito o exame no ultrassom prévio nele, mas ficou em outro equipamento, não consegui exportar as imagens. E aí me chamaram para dar uma avaliada nele em questão do pulmão também, para progredir desmame. Tá?
Bom, então eu acabei dando uma olhada no ultrassom cardíaco. Se a gente olhar, tem uma alteração de contração na parede posterior, ali discreta, que fica mais evidente depois quando a gente vai na janela apical, nós vemos que o septo inferior basal e o segmento basal da parede inferior também. Esse paciente ele era cardiopata isquêmico prévio e já tinha cirurgia de revascularização miocárdica. Bom, mas aí, claro, olhando o pulmão, o que foi surpreendente, né, é que o pulmão dele já tinha apresentado uma franca melhora. Então, se nós vamos olhar o padrão dessa imagem, a gente consegue identificar a pleura, a gente vê que tem algumas linhas B esparsas, né, mas são muito pequenas. E grande parte do pulmão já estava com imagem de pulmão normal. Tá? E aí, claro, escaneando bastante, buscando as alterações, a gente identificava somente em um quadrante aqui, deixa eu buscar essa imagem, acho que está aqui, tá? A gente buscava uma nodulação ali, uma consolidaçãozinha pequena subpleural, bem pequena, tá? E com linhas B bem raras. Tá? Então, é um paciente que teve uma melhora impressionante do quadro e o ultrassom já serviu para nos mostrar isso, né? E depois tem um outro exame que foi feito ontem, que era uma suspeita de Covid, um paciente que internou com quadro respiratório. Tá? Então, eu comecei avaliando também o miocárdio dele, e é um paciente que, olha só, tinha uma disfunção importante, também é cardiopata isquêmico prévio. Né? Olhando o pulmão, a gente encontrava linhas B, principalmente em porções médio-basais, tá? E eram difusas, que poderiam estar relacionadas a um quadro de uma insuficiência cardíaca descompensada. Né? E o que chamava atenção aqui é que nós vimos uma pequena consolidação pulmonar, acho que está aqui, ó, nessa imagem, no hemitórax direito, que provavelmente podia estar relacionado então com a pneumonia, que poderia ter sido o fator descompensador do paciente. Aqui tem mais imagem. Esse aqui é um outro paciente também, daí só com insuficiência cardíaca, então para mostrar para vocês, tá? Mas também ele tem uma consolidação pleural aqui. Aqui fica bem nítido de ver a consolidação ali com a ventilação dele. Bom, então acho que é isso, pessoal. Estou aberto a responder as perguntas a posteriori, então, que quiserem, e espero que eu tenha contribuído bastante, né, para mostrar para vocês a utilidade desses métodos na prática diária e para quem estiver aí na linha de frente poder começar a utilizar. Um abraço a todos.